Olá, benditos! O capítulo de hoje traz um episódio no qual, infelizmente, a imaturidade e a ignorância prevaleceram sobre a sabedoria e o bom senso. O mal-estar causado entre Davi e o rei dos Amonitas causou muito prejuízo, além da morte de muitos soldados. Pegue sua Bíblia e vem comigo conferir esse episódio. Nesse capítulo, nós vemos Davi fazendo um ato de bondade para com Hanum, o rei dos Amonitas, em solidariedade por causa da perda do seu pai. Naás, o pai de Hanum, havia sido muito bondoso com Davi, e naquele momento de luto, Davi decidiu retribuir a bondade do rei falecido, enviando mensageiros para consolar seu filho, que havia assumido o trono no seu lugar. Mas o novo rei, inexperiente, deu ouvidos aos seus conselheiros desconfiados que o convenceram que os mensageiros de Davi eram espiões. É difícil explicar por que aqueles príncipes conselheiros disseram isso, mas o resultado foi que o ato de bondade de Davi foi mal interpretado e acabou provocando um incidente diplomático. O rei Hanum mandou pegar os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou as roupas deles até a altura das nádegas e os mandou embora. Ora, os hebreus e as outras nações orientais davam muito valor à barba, como sendo o maior ornamento de um homem. Naquela cultura, muitos homens preferiam morrer do que ter a sua barba tirada. Cortar metade dela foi o maior insulto que poderia ter sido feito aos embaixadores. Da mesma forma, cortar as roupas deles tão curtinhas também foi um grande insulto e uma grande humilhação. E insultar os embaixadores era insultar o rei. Era como se tivessem feito isso com o próprio Davi. O mesmo princípio é verdadeiro com o rei Jesus e os seus embaixadores. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. A reação de Davi não foi usar esses homens como ferramentas políticas para incitar a raiva contra os amonitas. Pelo contrário, ele cuidou da dignidade e da honra daqueles homens, permitindo que eles esperassem em Jericó até que suas barbas crescessem e eles pudessem voltar para Jerusalém. Quando o rei Hanum permitiu que seus oficiais maltratassem a delegação de Davi, não apenas insultou os homens pessoalmente, como também insultou o rei Davi, que os havia enviado, e também a nação que representavam. Em resumo, foi uma declaração de guerra. Só que Hanum não estava preparado para uma guerra, especialmente com um general experiente como Joabe e um monarca ilustre como Davi. Quando percebeu que havia se tornado repulsivo para Davi e para todo o povo de Israel, Hanum fez uso de uma prática muito comum no mundo antigo. Contratou 32.000 carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, também conhecida como Império Arameu, na esperança de se proteger da fúria de Davi. Quando Davi soube disso, enviou Joabe e o exército dos seus valentes para enfrentá-los, lembrando que Davi tinha um exército de homens muito poderosos sob suas ordens. Os filhos de Amon se prepararam para a batalha e se posicionaram na entrada do portão da cidade. E os reis, com os exércitos que vieram ajudá-los, se posicionaram no campo. Quando Joabe viu que o seu exército estava cercado por ambos os lados, teve que pensar rápido. Na realidade, ele tinha apenas uma estratégia de batalha: o ataque. Muitos generais, no lugar de Joabe, considerariam a rendição, mas essa definitivamente não seria a opção de Joabe. Ele dividiu os valentes em 2 grupos e fez um acordo com o seu irmão Abissai, que liderava o segundo grupo que iria contra os amonitas na cidade. O acordo foi o seguinte: se os sírios fossem mais fortes, Abissai com seus homens deveriam ir ajudá-lo. E se os amonitas fossem mais fortes, Joabe e seus homens iriam ajudá-lo.
Veja que, em seus arranjos, Joabe não contou com a possibilidade de uma derrota final em seu conflito com os amonitas. Antes de entrar na batalha, Joabe ainda deu uma palavra de ânimo ao seu exército com pelo menos 3 pontos persuasivos. Primeiro, tenhamos coragem e sejamos fortes. Coragem e força não são questão de sentimentos e circunstâncias, são questões de escolha, especialmente quando Deus coloca a sua força à nossa disposição. Podemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Em segundo lugar, ele disse: sejamos fortes pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Joabe os lembrou que se eles perdessem aquela batalha, perderiam tanto seu povo quanto suas cidades. Era uma batalha maior do que eles, e aqueles homens valentes e poderosos tinham que ter isso em mente. Em terceiro lugar, ele disse que o Senhor faça o que achar melhor. Apesar de estar devidamente preparado para a batalha, Joabe sabia que o resultado final estava nas mãos de Deus. E o resultado foi que Joabe enfrentou os sírios, que acabaram fugindo do exército dos valentes, porque Deus estava com eles. E quando os amonitas viram os outros fugindo, também fugiram, porque não podiam resistir sozinhos ao exército dos homens mais poderosos do que os sírios. E assim Deus cumpriu a bênção prometida ao seu povo. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Mas os sírios não desistiram. Eles eram inimigos persistentes, chamaram reforço e voltaram para lutar novamente. Dessa vez, Davi comandou pessoalmente a batalha, reuniu todo o exército de Israel, enfrentou os sírios e o resultado foi glorioso. Os sírios fugiram de Israel e a vitória do povo de Deus foi completa. O cronista dá ênfase ao fato de que todo o povo de Israel cooperava com Davi para estabelecer a paz necessária para a futura construção do templo. Enfim, um simples ato de bondade mal interpretado gerou uma guerra desnecessária. Mas, como sempre, a vitória foi do povo de Deus. E no próximo capítulo, nós vamos ver os homens de Davi tendo que lidar com alguns gigantes. Um deles, inclusive, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Não perca, é amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!